tudo, assim, qual a relação com a religião? Eu sou evangélica, eu tenho criação, e tive criação, né, evangélica. E como é que você lida com isso? Olha que engraçado, né? Num primeiro momento, não sei se por vergonha, medo, né? Eu notava que as pessoas não tocavam muito nesse tipo de assunto, né? Sobre qual a tua religião, qual a tua denominação, no que você acredita, né? E aí, surpreendentemente, eu encontrei pessoas aqui de diversas denominações. E mesmo com as diferenças de doutrinas que a gente sabe que existem, né? As pessoas têm práticas diversas, né? Há um respeito. Sim. Né? Isso eu achei legal aqui dentro, até né? nas religiões diferentes também. Exatamente, né? E aí foi legal até aqui na embarcação. E aí eu falei, caramba, poxa, não tem só eu, né? Tem outras pessoas também que compartilham, né? Do mesmo pensamento, da mesma doutrina, né? Então eu falei, poxa, e aí no embarque passado, eu estive em outro lugar, eu tava lá no meu cantinho, tocando violão ali, né? Musicista também, olha ela, gente, 1001 talentos. Deve louvar também, que tava louvando antes aí. Se deixar, eu baixo a Cassiane aqui. Alguém já teve, eu tenho uma mãe que lavava roupa dia de sábado, escutando Cassiane, tá vendo só? E aí eu tocando violão ali quietinha, daqui a pouco chega um, chega outro, e daqui a pouco, quando penso que não, gente, ela tem um culto dentro da sala de TV. E é muito legal, assim. É bom, né? É muito bom, né? Isso de sempre, você falou que tem raiz no evangelho. Isso, Aí isso te acompanhou também nesse período, né? Sim. Porque aí quando o negócio começa a apertar, né, meu filho? Rapidinho você dobra o joelho e falou, meu Deus, eu tô aqui, hein? Tô precisando de ajuda, hein? O refrigério eu vejo como uma oportunidade, eu vou falar cristão porque é o que confia ali no Salmo 23 principalmente, é onde ele tem a possibilidade de se municiar. O refrigério não é para descanso, porque a gente está em guerra constantemente, tem gente que confunde isso, eu estou bem, estou com dinheiro, estou com um bom trabalho, e esquece de orar, esquece de dobrar os joelhos, aí que é o problema, né? Aí vem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né? Se não fosse isso. E é muito interessante o que você está falando, porque, né, no meio dessa busca que eu estava por uma outra oportunidade de trabalho, né, quando eu fui desligada, e eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Caramba, né, meu dinheiro está acabando, vai se esgotar, e eu vou ver de quê? Eu vou ver de fé, de Bíblia, de youtuber? né? E aí você começa a dar um monte de cabeçada, Como é que faz? E aí foi interessante, porque nesse período, né, que eu estava sem trabalho, eu fui convidada para participar de uma obra missionária no sertão da Bahia. Caramba! No sertão da Bahia. E aí, inclusive, eu tive que pagar, né, para participar. E aí fiquei naquela nova contradição. Poxa, como é que eu, desempregada, vou gastar dinheiro para viajar, gente? Pelo amor de Deus, não posso, né? Não faz. Mas aí eu resolvi abrir os olhos e o coração para o Senhor, né? Mas o que me fez fazer isso foi a minha dificuldade realmente. Entendi. Né? E aí eu fui, né? E o mais interessante, eu fiquei 5 meses esperando por essa oportunidade de trabalho. E eu já tinha desistido, né? Imagine vocês, colocar um currículo na empresa, dá 5 meses você não ter nenhum feedback, né? Você desiste, né? No dia da viagem, essa empresa me ligou. Oi, Samira, tudo bem? Lembra que você fez um processo seletivo aqui conosco? Tô ligando para te contratar. Tu aceita? Oferecendo, né? Mais do que eu tinha, né? E eu comecei a chorar muito, muito. E assim, toda vez que eu conto essa história, eu me emociono. Por quê? Eu já tinha perdido a minha esperança. O mercado estava em crise. Eu não tinha perspectiva. E o cargo que eu exercia nessa época era ainda no nível iniciante, né? Eu era surveio júnior, né? Não tinha ainda uma titulação muito, né, acima, né? Era mais limitado, né? Meu conhecimento naquele instante era limitado. E aí eu me lembro que eu falei com a moça da RH, eu falei bem assim, olha, eu tô muito feliz, você não sabe o quanto eu estava esperando por isso. E hoje eu tenho uma viagem, eu tô indo... né, eu tenho uma missão para fazer no sertão da Bahia e tal, e ela me perguntou do que se tratava realmente, aí contei para ela, né,
o contexto. Falei, basicamente, né, uma viagem com intuito humanitário e missionário, né? Sim. Onde a gente também procura falar sobre Deus, né, para as pessoas e tal, levar esperança e alimento, né? E ela me falou assim, olha, a gente está com muita urgência de te contratar, mas vá para a sua missão. E quando eu fui para esse lugar, eu me lembro que eu coloquei uma nota de R$100 dentro da minha bolsa, porque eu pensei assim, bom, nesse projeto tem pessoas de diferentes situações financeiras. Então, se eu estou indo para ajudar, por que não compartilhar, né? Que eu pensei assim, a gente deve andar pra caramba, alguém vai estar com sede, né? Vai querer fazer um lanche e tudo mais, então... E eu fui para um lugar, gente, que não tinha nada. Imagina. Não tinha água, não tinha nada. Esse dinheiro que eu coloquei na minha bolsa, se eu rasgasse... Não servia para nada. Não servia para nada. Eu não tinha nenhum poder ali. E ali sim eu vi o que é miséria, eu vi o que é pobreza. E assim, o que eu aprendi com isso, né? Eu aprendi muitas coisas, mas entre elas, em meio ao caos, em meio à falta de alimento, rede de saneamento, sabe? Você não tem um sanitário, você não tem água para tomar banho, você não tem o que comer. Todas as pessoas que moram nesse lugar ser humanos sempre ali, né? recebiam a gente com um sorriso no rosto. Sejam muito bem-vindos, nada a oferecer, né? A única coisa que elas ofereciam ali era o coração e o tempo delas, realmente, né? E eu tinha, né, alguns medos, e eu falei, caramba, eu tô com medo disso, mas olha essa pessoa. Eu me lembro que eu fui em uma das casas, tinha um senhor sentado na cadeira de balanço, eu me lembro como se fosse hoje isso, com um cachorrinho do lado, e a gente entregou um kit de higiene pra ele, né, que um sabonete, pasta de dente, né, e ele não sabia, usar a escova. Sabe? Ele não sabia usar a escova de dente. Isso, que pra gente é algo banal, né? Assim, no Brasil, isso. No Brasil. E aí eu entendi que aonde eu estava muito confortável pra mim, né? E aí o Senhor foi e me tirou da minha zona de conforto, né? Onde a gente trabalha com petróleo, né? Com riquezas diversas, né? Que você fala petróleo, você imagina Dubai, aquelas cidades... né, maravilhosas e, né, muito dinheiro, rico, milionário, carrão, não sei o quê. E aí eu fui para um lugar onde não tinha absolutamente nada, né? E aqui temos fartura. E aí eu falei, Deus, eu acho que eu entendi. O Senhor agora tá querendo me ensinar. E quando eu alcancei esse ensinamento, né, eu entendi que ali o Senhor abriu as portas para mim, né? Para que eu tivesse a consciência do que fazer com aquilo, né? Então, assim, eu me propus a abençoar as pessoas e eu fui ricamente abençoada, mas não foi ricamente no sentido financeiro. Foi também, né? Porque a gente trabalha, a gente tem nossas contas, né? Mas eu fui agraciada de uma forma humana, né? Legal. E quando a gente dedica muito nosso tempo ao trabalho, né, às operações, que isso aqui não pode parar, o offshore ele não para, é 24 horas. Quando eu estou dormindo, meu colega está trabalhando, quando meu colega está dormindo, eu estou trabalhando, né? Isso aí. E aí a gente vê que todo esse empenho, né, ele tem um propósito, isso é real, né? Sim. Mas existem coisas além do dinheiro, né? E só que eu, Samira, precisei sair de onde eu estava, ir para essa localidade, entender o que o Senhor havia, né, o que Deus colocado para mim e falar assim, calma, filho, você tá aqui, peraí, deixa eu te levar num lugarzinho aqui. Mas, Senhor, eu não quero ir. Calma. Foi muito difícil escutar a voz de Deus me pedindo calma nessa hora, né? E foi assim, uma grande lição. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar essa história, né, eu faço valer, e é algo que eu pretendo assim levar para minha vida, né? Quando eu tiver velhinha e se Deus me permitir, né, ainda ter essa consciência, é algo que eu sempre vou compartilhar.
E eu me lembro que eu orava muito, assim, sabe? Eu falei, ai, Deus, poxa, muda as coisas, né? Não deixa faltar nada, aquele desespero, veja bem, né? Até onde vai nosso desespero e a nossa ignorância, né? E eu escutei um louvor que ficou marcado pra mim também. Minha mãe, se estiver assistindo isso, ela vai até rir agora, você né? vai falar com ela, vai assistir. Que fala, né? Eu aprendi a subir descendo, né? Eu aprendi a ganhar perdendo, né? Eu chorei, mas eu cresci, né? E cresci me diminuindo, apareci desaparecendo, né? E o poder de Deus na minha fraqueza, né? Me aperfeiçoou. Então, é realmente isso. Então, aquilo que eu escutei dentro da casa do Senhor se fez valer realmente, né? Isso é uma realidade na minha vida. Eu tenho colegas, né, pessoas próximas, que, pelos motivos delas, né, não entendem como eu vim parar aqui, né? Como tem quase 13 anos que eu embarco. Não entendem porque hoje a Samira ocupa uma posição, né, tal na empresa, tal, né? Mas como ela conseguiu? Mas é porque o pai dela estava no offshore. Porque o tio dela trabalha no offshore. Porque ela fala com todo mundo. Não sabe da história. Tem muitas coisas além disso. Óbvio, né? A gente faz o nosso network, né? Claro. A gente manda currículo, a gente, né, negocia ali e tudo mais. Mas tem um outro lado da história, né? Que as pessoas não veem. Porque são momentos nossos com o Senhor. Verdade. Né? Então, assim, para cada pessoa, né, o Senhor tem uma história, tem um propósito. Eu não posso querer estar no teu lugar, né? Verdade. Almejando aquilo, se eu não entendo o básico. Que o propósito de Deus, né? E o amor de Deus, ele é tão grande que ele não deixa a gente dar esse... Né? Exato, sabe? Então, assim, hoje eu tenho isso muito claro na minha mente, né? Então, assim, muito aprendizado em Deus. Tá ouvindo aí a missionária Samira. Missionária, acho que sim. Fez missões. E assim, pessoal, quem tiver a oportunidade, eu até brinco, eu falo assim que pelo menos uma vez na vida, né, se prontifiquem a participar. Eu não estou falando só na questão, sabe, de entender o valor, o conceito de dinheiro. Estou falando de humanidade, né? E Deus, ele é amor, né? Amor ao próximo, né? Amor, respeito. Muita gente esquece disso, né? Exatamente, porque aqui dentro você tem que, né? Você tem que amar teu trabalho, você tem que respeitar teu colega. Tem que conviver, tem que conviver. Relacionamento interpessoal tem que ser bem ativo. Exatamente. Você tem que entender isso, não tem como. E aqui, galera, ó, não tem como correr não, porque se eu brigar com ele aqui, ó, quando der a hora da refeição, estaremos igual estamos agora, frente a frente um outro. Verdade. E aí, como lidar com isso? É verdade. Né? E que poucos esquecem isso, né? Vai sentar em outra mesa, vai fazer, verdade? Vai correr. Aí aquele pão de cada dia que você pede pro Senhor, né? Nunca deixar faltar, você tá comendo ele ali, mas com raiva do teu próximo. É verdade. E aí, será que tu tá sendo grato, né? Pelo que você tá agradecendo a Deus, mas ao mesmo tempo você está sendo ingrato porque você tá com a... Né? Então, assim... Isso está acontecendo muito nas igrejas, Samira. Você fala aí, faz muito sentido, porque como somos líderes, né, a gente percebe isso. E está acontecendo muito nas igrejas, essa guerra, não é nem religiosa, é guerra de vaidade mesmo. Sim. As pessoas querem ser notadas. Sinceramente, eu tenho uma dificuldade de entender o que está acontecendo com essa geração. Como diz, tem um amigo aí que prega e diz a geração fraca, geração de valores e princípios totalmente, não dá para se entender. Eu preciso ser reconhecido.